Você já parou para pensar por que o inglês se tornou a língua universal? E há quanto tempo isso está acontecendo? É interessante saber um pouco disso, por mais que isso não vá fazer diferença nenhuma na sua vida. É legal, né, a gente saber a origem do idioma que a gente está estudando e por que ele se disseminou. Às vezes você não gosta de inglês, acha inglês uma língua não tão bonita ou não tão legal, mas você tem que aprender inglês, porque se tornou realmente um idioma universal, mas você preferiria aprender francês, ou alemão, ou espanhol, mas por que então você tem que aprender inglês em primeiro lugar? Na Idade Média, existiam dois grandes grupos na Europa que se localizavam na Germânia, que seria a atual Alemanha, e a França. Ao lado deles os anglo-saxões, que eram denominados como bárbaros. Os povos dessa região começaram a perceber que poderiam ter lucro, já que não havia muita relação comercial entre a Germânia, que é a antiga Alemanha, e a França. Então, eles começaram a transitar por ali, a fazer comércio e tudo mais. Com essa medida, logo começaram a se destacar e a enriquecer com a venda de roupas, especiarias, joias, deu origem à classe social chamada burguesia. Tudo isso, todo esse comércio, essa mistura de culturas, países e povos ali naquela região trouxe uma mistura na comunicação também. Para se estabelecer como uma nação, era necessário um ajuste, né? Eles necessitavam do apoio da igreja e de uma língua própria. Se vocês forem parar para ver a palavra English, ela se origina do termo Anglos e ela passou a ser falada na região que passava a se chamar England, terra dos anglos. Então, land é terra, né? Esse eng vem de anglos, então seria terra dos anglos. A Inglaterra surgiu, portanto, através desse sistema geopolítico. Nesse momento, começava-se a criar uma hegemonia da língua. O idioma foi formado pela junção de vários outros dialetos anglo-frísio e saxão, além de ter influências do latim também, quem diria, né? E do francês. E veio a substituir o dialeto celta, que pouco a pouco passou a ser esquecido. Com a expansão do Império em diversas regiões, o inglês começou a se tornar importante como meio de comunicação. É importante lembrar que por volta de 1500 já havia um desenvolvimento na literatura inglesa, com a formulação de documentos oficiais, a literatura do William Shakespeare. O inglês também, ao longo do tempo, foi transformado em razão de batalhas e invasões, o que tornou o vocabulário ainda mais extenso. Vamos pensar agora, gente, como que o inglês chegou na América. Dando um bom salto aí no tempo, né, a gente chega num ponto em que o Martinho Lutero, um monge agostiniano, passou a questionar a igreja, e aí veio esse movimento de Lutero, a igreja luterana, e as palavras dele passaram a ganhar mais força com o apoio do Calvino, João Calvino, que era um poderoso homem vindo da burguesia que também abraçou as ideias luteranas. O avanço do calvinismo e as suas ideias começou a assustar a coroa inglesa, que via nisso um grande perigo para a economia. A solução encontrada pela coroa foi oferecer subsídios para que moradores de regiões mais atingidas pelos ideais partissem para a América, e assim milhares de moradores de York e Jersey partiram para o outro continente, criando Nova York e New Jersey. Agora, gente, como que o inglês se tornou esse idioma tão importante? Qual era o idioma mais importante antes do inglês? Vamos pensar aqui na própria ciência, no uso do inglês na ciência. Hoje em dia, qualquer pessoa que queira se dedicar à ciência precisa falar inglês. Mas nem sempre foi assim. Muitos textos científicos importantes publicados há um século ou mais eram escritos em alemão, russo, japonês, chinês. E o que aconteceu, gente? Nos Estados Unidos, até a década de 50, o inglês representava cerca de 50% dos textos publicados em ciências naturais. Já a Rússia ocupava o segundo lugar, com cerca de 20%. Mas foi nos anos 70 que o inglês despontou como o idioma da ciência e que se percebeu um encolhimento dos textos em russo, francês e chinês
até o ponto em que hoje mais de 90% das publicações de elite em ciências naturais estão em inglês. Desde 1880, a data a partir da qual há dados confiáveis disponíveis quando se analisa publicações científicas, percebe-se que cerca de 1/3 das publicações era em inglês, 1/3 em francês e outro em alemão. Mas esse equilíbrio começou a se desestabilizar no início do século XX, quando se nota uma queda no francês, um crescimento leve do inglês e uma rápida expansão do alemão. Se tivesse dito em 1900 que haveria uma única língua para a ciência no ano 2000, as pessoas teriam achado estranho e provavelmente elas apontariam que esse idioma universal seria o alemão e não o inglês. Então a pergunta agora não é tanto o que aconteceu com o inglês, mas o que houve com o alemão, porque o alemão era realmente um idioma muito importante antes e que acabou caindo um pouco em desuso. O alemão sofreu uma série de transformações descritas como catastróficas em relação à sua posição na ciência. Elas começaram na Primeira Guerra Mundial, em meio aos poderosos antagonismos nacionalistas que surgiram na época, e o boicote iniciado pelos franceses, belgas, americanos e britânicos contra os acadêmicos alemães e austríacos. Isso significou um duro golpe para os alemães, e quando a Alemanha começava a se recuperar, o nazismo se estabeleceu em 1933. Muitos cientistas, sobretudo os físicos, muitos judeus cientistas, emigraram, saíram da Alemanha, e isso significou que muitos cientistas, que eram a elite da elite, foram para o Reino Unido, para os Estados Unidos, e acabaram adotando o inglês. Mas também contribuiu para o declínio alemão à ciência as restrições impostas pelo regime nazista na emissão de vistos. Como era mais difícil de entrar, menos estudantes chegaram ao país. Todos esses fatores fizeram com que se quebrasse uma série de redes interconectadas entre os acadêmicos, que acabaram se reconstruindo depois da Segunda Guerra Mundial, dessa vez centralizadas em Nova York, São Francisco, Boston, Princeton e não nos arredores de Frankfurt, Colônia ou Viena. Qual é a vantagem da gente ter um idioma tão incomum como o inglês? Ele facilita, sem dúvida, a comunicação entre cientistas de países distintos, de pessoas que estão fazendo negócios, mas também tem lá suas desvantagens. Por um lado, perde-se a riqueza dos registros da fala nativa. À medida que avançam em seus campos, o inglês se torna mais importante. Os cientistas precisam dele para entender textos avançados e para participar de conferências, e em um certo momento alguém que pode ser muito talentoso no âmbito da ciência pode ter que abandonar a carreira porque não tem o mesmo talento do ponto de vista linguístico. Não sei se você já passou por isso, eu já vi muitos alunos que vieram me buscar com esse problema, essa questão. E às vezes a pessoa é tão boa na área dela, mas ela não se desenvolveu tão bem no inglês. Ela não tem um jeito para coisa, ela não gosta muito. Então isso acaba sendo um pouco complicado, porque são profissionais que não deveriam ser desperdiçados. E exatamente por isso, às vezes é importante a gente tentar entender a importância do inglês na sua história, na cultura, na ciência, para a gente sentir algum estímulo a estudar no inglês, a desenvolver esse idioma e poder alavancar na carreira. Alavancar, seja no que for que a gente esteja desenvolvendo, com certeza o inglês ele só vai te favorecer. Então essa é a grande vantagem da gente aprender inglês e entender que é sim um idioma nesse momento com esse papel fundamental. Assim como o alemão ou o francês perderam seu lugar de destaque na ciência e no mundo de um modo geral, o inglês também não tem um reinado garantido. A tendência da história é sempre a mudança. Então é difícil imaginar que outro idioma roube o lugar do inglês, mas é possível sim. Não acho que o inglês será substituído por um único idioma nos próximos 150 anos, mas é possível que voltemos ao modelo do século XIX, no qual haviam 3 idiomas principais. Antes nós tínhamos o alemão, o francês, o russo, eram idiomas muito importantes, muito relevantes. Hoje em dia as pessoas elas gostam de estudar esses idiomas, são idiomas muito bonitos, eu adoro também. Mas eles não são tão usados, tão disseminados quanto o inglês.
Um idioma que hoje em dia está caindo muito aí no uso das pessoas é o mandarim, até pelo crescimento da China. Então, pode ser que seja um idioma que tenha um grande crescimento aí nos próximos anos. Entre os idiomas que eu posso imaginar, vejo ainda o inglês junto com o mandarim e talvez o espanhol. Será que português? Então é isso, gente. Vocês gostaram dessas informações? Eu acho bem interessante, eu adoro estudar essas coisas. E se você tiver mais alguma informação para agregar a respeito da história do inglês e de outros idiomas também, você pode deixar seu comentário aqui embaixo. Não esqueça de deixar seu like aqui e se inscrever no meu canal para ter mais informações sobre inglês, aprender dicas de inglês todos os dias. Eu já ensino inglês aí, há uns 15 anos, bastante tempo, e eu gosto muito de compartilhar as informações que eu tenho e também de receber de todos vocês. Então é isso, gente. Bye, bye!